A maioria, embora a gente esteja discutindo, né, sobre esses projetos que muitas vezes os políticos estabelecem, já pensando lá na frente, mesmo estando no primeiro ou no segundo ano de mandatos, que poderia impedir que as pessoas desaprovassem a reeleição, na verdade, aqui no país a gente está acompanhando um movimento contrário. O que está acontecendo? A maioria dos brasileiros é contra o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Tem um levantamento que foi feito pelo Datafolha que aponta que 58% do eleitorado quer a manutenção da possibilidade de recondução ao cargo, frente a 41% que preferem ver a medida proibida. O restante não soube responder. A discussão sobre o fim da medida aprovada pela PEC em 1997 é quase tão longa quanto a sua implementação. E o pessoal da rádio está de volta e a gente está mostrando aqui agora que a maioria dos brasileiros, segundo o Datafolha, defende a reeleição. E o debate está caminhando para o Senado. O que você acha, hein, Nelson? Eu acho que essa maioria que é a favor da reeleição, ela se materializa no tanto de reeleição que a gente tem, né? Porque a maioria dos brasileiros, de fato, acompanham os prefeitos, governadores e presidente quando eles se colocam na disputa para uma reeleição. O que eu acho curioso, porque talvez eles se coloquem dessa forma e votem majoritariamente por reeleição, sejam votos contaminados pela própria força da máquina pública, que durante a gestão coloca o governante em maior visibilidade, naturalmente. Ele está inaugurando obra, ele está entregando uma creche nova, um hospital novo, uma escola nova, e isso coloca os governantes em um status diferenciado dos demais. Eu acho que a gente teria uma democracia mais forte e um resultado, um serviço público mais eficiente sem o Instituto da Reeleição. Evandro. Interessante, Nelson. E você, Luiz Felipe Dávila, concorda ou não? Bom, eu digo que a reeleição é a saidinha do sistema eleitoral brasileiro. Não resolve absolutamente nada. Na ciência política não tem nenhuma evidência que melhora ou piora o governo com reeleição ou não. Quando a gente tem que mudar muito mais o sistema eleitoral, tem as classes de desempenho, tem que rever essa história de financiamento só público de campanha, tem tanta coisa para mexer. E como a gente comentou aqui já no 3 em 1, né? Cada ano eles querem mudar a lei eleitoral. Então, não deixa nem a lei eleitoral valer. O Piperno gosta de citar os 700 artigos da nova lei eleitoral que vai ter uma mudança que gostariam de fazer uma mudança para esse pleito municipal. É uma coisa inacreditável. Então, assim, não tem nenhuma correlação. Esse assunto mostra uma coisa que é a evidência em toda democracia. A maioria do eleitorado é conservador. Eles preferem renovar o mandato daqueles que estão no poder do que arriscar um outro candidato novo. Então, assim, em todo lugar é assim, reeleição é altíssima nos Estados Unidos, reeleição é alta no Brasil, reeleição é alta em todo lugar onde tem reeleição. E isso não significa que é melhor ou pior. Como eu já disse, acho o mandato de 4 anos muito longo quando se trata de um mau governador e acho o mandato de 4 anos muito curto quando se trata de um bom governador ou de um bom presidente. Fábio Piperno, esse tema entra naquela seara de o Brasil não para de mexer nas coisas ou não para de querer mudar as leis, assim como está acontecendo com o Código Eleitoral? Então, né, gosta de mexer naquilo que não, enfim, que não precisa ser mexido, porque quando a gente pensa em reeleição, a gente tem sempre em mente, por exemplo, a reeleição para presidente, mas qualquer lugar do mundo, mesmo em regimes parlamentaristas, você tem reeleição, por exemplo, para prefeito. Isso é comum em vários países parlamentaristas da Europa. Agora eu vou dar já que o nosso nobre deputado aí quer mexer nos 700, 800 artigos aí da lei eleitoral, eu vou dar até uma outra ideia para ele. Que tal ele copiar, por exemplo, a França, que tem, inclusive, ela tem voto distrital, mas veja, a França chega a fazer segundo turno para eleições parlamentares. E detalhe, no segundo turno de eleição parlamentar, em alguns distritos, vão para o turno final os 3 mais votados, porque quem tem 12,5%, no mínimo 12,5% dos votos, se ficar em terceiro, pode ir para o segundo turno também. Então, já que ele quer bagunçar tudo, coloca isso lá também. Já que ele tem tempo para mexer com esse monte de porcaria irrelevante, vai lá, deputado, acrescenta essas coisas exóticas aí também. Nelson estava se manifestando aqui. Olha que beleza, hein, Evandro? O que foi, Dávila?
Que beleza, o Piperno defendendo o voto distrital, que a gente sempre defende aqui. Não, Olha aí, já que ele Piperno, quer eu tô coisa- gostando de ver. É isso aí, pô. Eu não sou defensor de voto distrital, mas já que ele quer coisa exótica, vamos fazer segundo turno com 3 finalistas em voto distrital. Fala, seu Nelson Voto Kobayashi. É que já é muito tão bom. difícil de entender o sistema eleitoral do jeito que tá. Imagina com esse tanto de sugestão feita pelo Fábio Piperno. Só uma coisa, viu, Perno? Se tiver voto distrital, não tem cadeira para as minorias, que elas ficam de fora, né? Teve voto distrital. Agora, Nelson, eu vi aqui os nossos amigos discordando de você nesse sentido da reeleição. Eles acham que esse não é um debate necessário nesse momento. Tem algo do qual você queira contra-argumentar, já que você falou que acha que a reeleição poderia ser saudável para o debate político no Brasil? Não, eu falei que que a reeleição não é boa. Ou seja, o fim da reeleição poderia ser saudável para o Fim da debate reeleição. democrático Só que eu no acho que país? a pior reeleição não é do executivo. A pior reeleição é a reeleição indefinida, quantas vezes, de um parlamentar que pode ficar 5, 6, 7 mandatos. 10. É o político profissional. Não é possível que alguém tenha mais o que acrescentar num parlamento depois de 30 anos sendo deputado. Não é possível que ele vai ter uma ideia nova, um projeto novo. Eu acho que a gente deveria começar a limitar os mandatos no parlamento, Evandro. Quer arrematar algo, Dávila? Nosso tempo está acabando. Não, eu acho que essa é uma ideia que pode ser colocada em votação, mas não é essa que está em jogo, só está os cargos majoritários, né? Exatamente. Esse é o problema. Vai propor. No legislativo ninguém quer mexer, não. Ali, ó, passa longe.